A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing. Our helper here amid the flight of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe, his craft and power. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos nessa noite, que Ele nos abençoe. Mais uma vez, no dia do Senhor, é uma alegria poder, na casa do Senhor, estar com os irmãos, para assim compartilhar o Evangelho de Cristo. Então que Deus nos auxilie nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Estamos aí já há alguns domingos, trabalhando sobre esse belíssimo Evangelho, que é o Evangelho de Marcos, que reflete assim a grandeza do nosso Rei. E eu quero compartilhar com vocês mais uma porção desse Evangelho. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Desta feita, do verso 31 ao verso 34. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 21 ao verso 34. Acompanhe a leitura que farei da palavra de Deus. Ouça com fé a verdade poderosa do nosso Senhor, que diz assim: Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até ao que tem, lhe será tirado. Disse ainda: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, e se levantasse de noite, de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parecerá, com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Amém. Vamos orar. Boníssimo Senhor, Deus amado, nessa noite nós rogamos mais uma vez a Tua orientação, rogamos ao Senhor que desvenda os nossos olhos, que abra o nosso coração, para que possamos entender a verdade do Senhor essa noite. Fala conosco, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos sair daqui diferentes, queremos sair daqui impactados e transformados por Ti. Auxilia-nos nessa noite, ó Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o que é que geralmente caracteriza um trabalho produtivo? Certamente para muitos a resposta seria a quantidade produzida ao final do dia. Por exemplo, se alguém trabalha na confecção de pano de prato, um dia produtivo seria o dia em que fosse feita a maior quantidade de pano de prato possível. Perceba que essa mentalidade acabou adentrando as igrejas, a ideia de marketing, de produção, acabou invadindo os púlpitos e acabou invadindo as administrações da igreja. Por isso, um pregador de sucesso, ele é medido pela quantidade de pessoas que tem em sua igreja.
Jesus, em seu discurso, certamente não se encaixaria nos moldes modernos, porque ele vai revelar justamente o contrário. Quando falamos em reino de Deus, quando falamos em seguidores, nem sempre a quantidade reflete sucesso. Se seguirmos a lógica do marketing, muitos missionários seriam considerados um fracasso em seu trabalho, como, por exemplo, o missionário Adoniran Judson. Não sei se vocês conhecem, mas ele era um missionário americano que ajudou ali a formar o Conselho Americano de Comissários para Missões Estrangeiras, e ele e a sua esposa partiram para um grande desafio que foi evangelizar a Birmânia, hoje Mianmar. Sua estadia naquele local não foi fácil. Sofreu perseguição, foi preso, sofreu com problemas de saúde, perdeu sua filhinha logo ao nascer, logo depois perdeu a sua esposa. Só que essas dificuldades não impediram de pregar o evangelho para aquele povo. E mesmo sendo tentado a desanimar, e sendo tentado por muitos e muitos colegas a desistir do trabalho, e quando isso acontecia, ele gritava: não vou deixar a Birmânia até que a cruz seja plantada aqui para sempre. Trabalhou arduamente, e depois de 7 anos de trabalho naquele local, depois de 7 anos de árduo trabalho, ao olhar para os frutos dele, ele contemplou apenas um convertido. Ele morreria desapontado porque os seus trabalhos pelo Evangelho produziram tão pouco fruto. No entanto, ele foi fiel até o fim, ao final da sua vida. E lá no final, ele expressou em palavras algo fantástico, que revelava que o seu trabalho não foi em vão. Ele disse: apesar da tristeza, apesar da perda e apesar da dor, nosso rumo continua adiante, porque nós semeamos na planície estéril da Birmânia, mas colheremos nas colinas de Sião. 30 anos após a sua morte, a Birmânia, que começou com um único convertido, depois de tanto tempo de trabalho, tinha 63 igrejas, 163 missionários e mais de 7.000 convertidos e batizados. Adoniran começou um trabalho que só deu frutos ano mais tarde. Veja, o nosso texto reflete e ratifica essa verdade. Marcos, nesse instante, vai mostrar que mesmo que momentaneamente os frutos pareçam poucos, o sucesso do reino ele é real. E nós não devemos desanimar quando parece que as coisas não estão acontecendo. Como afirmei na última oportunidade, Marcos, no capítulo 4, vai nos contar algumas parábolas de Jesus, mostrando a importância de semear a verdade. Como vimos, a parábola foi a do semeador, sobre Jesus lançando as sementes da verdade em tipos diferentes de solo, e como esses solos reagiram, vimos domingo passado. E agora, nas 3 últimas parábolas, ele nos fala sobre como o reino de Deus vai avançar por meio da pregação de Jesus. Marcos então reúne essas parábolas para reforçar a parábola principal, a parábola dos solos. E essa história aqui transmite a necessidade da resposta de fé à palavra revelada de Deus. Então, com essas breves informações, eu vos convido a entender que mesmo que pareça insignificante, o trabalho do reino de Deus prosperará e avançará frente ao mundo que persegue e rejeita a verdade de Deus. O reino de Deus avançará. Então, não feche sua Bíblia, veja o que diz o nosso texto, veja do verso 21 ao verso 25, por favor. Disse assim: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhe disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem,
até o que tem lhe será tirado. Veja, o nosso texto nos mostra a sequência das palavras de Jesus aos discípulos. Veja, eles ouviram as palavras do semeador, ficaram meio confusos com a aplicação e então foram perguntar ao mestre sobre o significado. E então Jesus afirma a eles que a boa terra, onde a semente germinaria, seria o coração daqueles que ele escolheu, o coração dos 12. Somente aos discípulos e a um punhado de pessoas seria revelado os mistérios do reino. Isso poderia soar meio estranho para os discípulos. Isso poderia soar meio estranho aos ouvidos e ao coração dele. Ouvir essas palavras de Jesus, ao ouvi-las eles poderiam dizer, não bem, espera um minuto. É esse o plano? Pregar, trabalhar, ensinar e apenas 12? Pregar, trabalhar, ministrar, sair falando e poucas pessoas serão convertidas? Nós vamos revelar o reino apenas para um grupo pequeno de pessoas? E a multidão que ouviu? E a quantidade de pessoas que estão saindo ao seu encontro, vindo até as casas, vindo até o seu encontro para buscar alguma coisa, será que nada vai frutificar? Isso parecia ser sem sentido, porque em dias em que se pensava em exércitos, em números para se travar batalhas, para lutar contra a opressão romana, apenas aquele punhado de gente parecia ser algo decepcionante. E então, para acalmar os corações, Jesus vai mostrar que não é a quantidade que revelará o sucesso, mas sim a fidelidade em anunciar a verdade do reino. E essa deveria ser a postura dos discípulos. E essa deve ser a postura daqueles que ouvem o Evangelho, daqueles que são chamados por Cristo e daqueles que são trabalhados por Cristo. E então Jesus começa para explicar aos discípulos esse assunto que parecia ser inconcebível na mente dele. Jesus começa então com um conjunto de parábolas e com uma ilustração muito bem conhecida, como é do feitio do nosso mestre. Ele trata as coisas de maneira muito simples. Ele fala sobre uma candeia. Mais uma vez, uma imagem comum para eles. Um utensílio utilizado para dissipar as trevas que produziam medo no coração de todos. Sem luz eles não enxergariam se o inimigo estava se aproximando. Sem luz à noite nada poderia se fazer. Então, com essa ilustração, Jesus lhes ensina uma grande verdade. Mas perceba que há algo interessante nessa mensagem. Há algo interessante nessa candeia, nessa ilustração apresentada pelo mestre. Perceba que aqui não é uma simples candeia, aquela que eles estão acostumados a trabalhar quando chega a noite, onde coloca o azeite, onde prepara tudo para acender e iluminar as casas. Não. Aqui não é como a candeia que eles estão acostumados a manusear e levar para qualquer lugar. Não. Segundo as palavras de Jesus, essa candeia não é levada por pessoas. Perceba que ele diz que vem a candeia. Ela vem sozinha. Ele diz, vem. Esta é uma referência a ele mesmo, ao próprio Jesus, que veio como uma luz para o mundo. Ele é a luz dos homens, como diz João. Então ele veio ao mundo, a luz estava presente, ele veio. E o que eles deveriam fazer com esta afirmação? O que os discípulos deveriam fazer com essa certeza? A luz estava diante deles, a verdade estava diante deles, então o que deveria ser feito? Os mistérios foram revelados a nós, as escamas caíram como caíram nos olhos dos discípulos, o coração de pedra foi transformado em coração de carne. Eu e você, os discípulos, nós entendemos quem ele é. E a pergunta de Jesus é: o que você está fazendo com essa verdade? O que você está fazendo com essa luz? O que você vai fazer com essa luz que veio até você, iluminou seus olhos, iluminou seu coração? Como então responderemos a essa lâmpada extraordinária diante de nós, que ilumina o caminho, que nos impede de trilhar o erro? Jesus mostra que se você esconde, se você guarda para você, se você detém dentro da sua igreja fechada as portas, você está errado. A lâmpada não é levada para ser colocada debaixo de uma cama ou guardada, escondida das pessoas.
A lâmpada não é para ser colocada em um armário onde você fecha e somente você abre para ver alguns momentos, alguns lampejos dessa luz. Não. Onde ficam as lâmpadas em nossas casas? Debaixo da cama? Escondida? Não. Ela fica no alto, em todos os cômodos da casa, para iluminar a nossa vista, para nos mostrar onde estão os utensílios, para não nos fazer tropeçar em nosso próprio lar. Por isso que se espera dos convertidos, daqueles a quem foi dado conhecer o reino de Deus, o que se espera de nós é que mostremos ao mundo a única e verdadeira luz que dissipa as trevas. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel dos chamados, dos eleitos, dos transformados, revelar a esse mundo as trevas que eles vivem por meio da única luz que existe, que é a luz de Cristo. Devemos mostrar a todos a luz que pode lançar fora o medo advindo das trevas. Somente essa luz fará com que você ande sem medo do que está à sua frente. Somente abraçados com ela, tendo em seu coração, você pode andar sem medo nesse mundo, certos de que as incertezas do amanhã, as incertezas das dificuldades da economia, dos problemas familiares, nada disso pode roubar de você a verdadeira alegria e a visão que você tem do reino. É essa luz que veio, e o que se espera de nós é que anunciemos essa verdade. Deus enviou essa luz, Deus enviou esta lâmpada para trazer luz ao mundo em escuridão. Ele veio para revelar essa verdade, iluminar as mentes e conquistar as trevas. E perceba como isso é interessante. O mundo pode rejeitar essa luz, e João diz por quê. João diz que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, veja como isso é importante. João diz que todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe por que o mundo vive em trevas? Sabe por que o mundo rejeita a luz? Porque a luz revela o quanto errado eles estão. Porque a luz revela os seus erros. Porque Cristo revela como eles estão andando perdidos. Quem erra, quem se esconde, prefere viver na escuridão, porque lá ninguém os verá. Por isso o deboche, por isso de tanta chacota. O mundo teme que seus erros venham à tona, e para então afastar o foco dos seus erros, lança injúrias contra aqueles que falam a verdade. O mundo rejeita a luz, porque eles não querem que os seus atos sejam vistos. Querido, talvez você que esteja aqui essa noite, talvez você ainda viva assim, tentando esconder os seus erros, maquiando os seus atos para que as pessoas não vejam o que você está fazendo. Não se engane, mesmo que ninguém veja, mesmo que você consiga esconder de todos, você não engana aquele que é a luz. Tudo é claro diante dos olhos do nosso Senhor. Tudo para Ele brilha como o sol no meio-dia. Cristo vê o nosso erro escondido em nossos quartos. Cristo vê os nossos erros escondidos em nosso trabalho. Ele vê os nossos erros em nossa escola, em nossa faculdade. Ele vê as suas conversas torpes, seu proceder inconveniente. Tudo está visível aos seus olhos, tudo é claro aos seus olhos. E o Evangelho lhe chama para mudar. O Evangelho lhe chama a se mostrar a mesma pessoa que você era a luz. O Evangelho lhe chama para revelar aquilo que realmente você é. Se você recebeu a verdade, se a luz veio até você, se ela iluminou o seu coração, se ela abriu os seus olhos, se os seus olhos agora veem, mostre e mostre essa verdade ao mundo. Porque os dias de atos escondidos, um dia chegará ao fim. E nesse dia, a vergonha será pública.
Jesus mostra aos discípulos que toda rejeição, que todo esse tratamento indiferente, ele não será para sempre. Hoje nós pregamos o Evangelho, hoje nós fazemos programações e anunciamos a verdade, e às vezes parece que nada acontece e o mundo cada vez mais rejeita Deus. Cristo está dizendo por meio dessa parábola que nós não temos que temer essas coisas. Porque Deus revelou o seu reino na pessoa de Jesus, não para que o mundo apenas zombasse como tem feito, mas sim para revelar a loucura do mundo em rejeitá-lo. O período de ocultação, o período de rejeição, de zombaria, é meramente um prelúdio para o período da manifestação da glória, quando essa aparente obscuridade e fraqueza serão trocadas pela glória do Messias em sua volta. Pois chegará o dia em que o véu será retirado, que a cortina que nos impede de ver os céus não mais existirá, e ele será conhecido como ele realmente é, o grande rei, o Senhor de todas as coisas, e nesse dia todos os olhos verão. Jesus está nos mostrando que não precisamos temer a rejeição do Evangelho. Esse é o papel do mundo, é para isso que o mundo está aí. Ele vai rejeitar, ele vai debochar, mas isso não deve desanimar a igreja e nem deve desanimar os fiéis de mostrar a luz ao mundo, de falar a verdade, de semear o Evangelho. Às vezes ficamos tristes de ver que pessoas não dão ouvidos à verdade que falamos. Algo que às vezes parece ser tão óbvio para nós, mas para o mundo é loucura. Como pode o mundo não perceber que o estado em que eles vivem? Como pode o mundo não ver o que eles estão fazendo de errado? Nessas palavras, Cristo está nos chamando e nos levando a não desanimar. Não desanimar frente ao aparente insucesso da pregação em nossos dias. Talvez você não veja um único convertido do seu trabalho, ou talvez você veja menos do que você queria ver, mas Cristo nos anima com essa palavra, pois Ele nos faz olhar não para a colheita parcial, feita em nosso tempo, em nossos dias. Ele nos faz olhar para a colheita final, onde a multidão será de milhões de milhões, de milhares de milhares. Semeamos hoje aqui nos campos de Marabá, na expectativa de ver os frutos da colheita nas planícies de Sião. E aqueles que são fiéis, que anunciam a luz desse Evangelho, estarão lá, presenciando esse grande dia. Este é o nosso trabalho. Fazer a luz conhecida agora. Se negligenciarmos, se nos omitirmos, nós encontramos aqui um sério alerta. Por isso ele termina essa parábola de maneira muito, muito dura. Ele disse: se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda vos acrescentou: pois os que têm se lhe dará, e o que não tem, até o que tem, lhe será tirada. Veja que Jesus termina com um alerta, com uma advertência. Ele está dizendo: prestem atenção no que você escuta. Jesus estava dizendo isso aos discípulos daqueles dias. Prestem atenção nas parábolas e nos ensinos. E ele diz hoje a todos nós: preste atenção naquilo que vocês estão ouvindo domingo após domingo. Se esta medida é rica, se esta medida é profunda, se a palavra da proclamação é apropriada, é útil, então cresça. Porque você será medido pelo que você tem aprendido. A ideia de Cristo para nós é: se você tem ouvido bons sermões, se a verdade lhe é explicada de forma correta, se você domingo após domingo tem ouvido coisa boa e sendo alimentado, você será cobrado por aquilo que você ouve. Quanto mais você sabe, quanto mais você escuta, maior será a sua responsabilidade nessa terra. Quanto mais você ouve a respeito do reino de Deus, mais será cobrado e exigido de você, de nós.
Se conhecemos a luz, se a luz nos é explicada, e se nós não fazemos aquilo que se espera de nós, nós seremos cobrados por isso. Mas perceba que não é só cobrança que tem aqui. Jesus diz, olha, se a sua audição é boa, se ela é rica, se ela é receptiva à palavra, se você entende, se você trabalha, se você cresce, você receberá as promessas. Você irá progredir em fé. Ele diz, aquele que tem será dado. Provérbios 9:9 diz, instrua um homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine um homem justo, e ele será ainda mais justo. Responder à verdade de Deus que ouvimos domingo após domingo, praticando aquilo que Cristo nos ensina, nos tornará crentes melhores. Abrace o reino, agora quando ele é pequeno, e você compartilhará o fruto do dia final. Agora perceba o contraste. Se a você é dado a oportunidade de ouvir a verdade, se ela lhe é explicada e mesmo assim você ainda teima em não obedecer, teima em não ouvir, se você ainda luta por seguir os seus próprios caminhos, achando que a sua decisão, que a sua postura, que a maneira de conduzir a sua vida depende de você, perceba algo grandioso que nós temos aqui. Jesus disse que essa oportunidade que nós temos hoje de ouvir, um dia será tirada de nós. Porque ele diz, até aquilo que você tem, se você não ouvir e não viver segundo a verdade, será tirada de vocês. Recuse Jesus e a sua palavra, e você perderá o pouco que você tem. Este é um princípio espiritual crítico ensinado pelo Mestre. Nossa saúde espiritual, nossa eternidade espiritual está em jogo. Como respondemos a Jesus em nosso dia a dia? E isso é da maior seriedade. Se você ouve que deve parar de mentir, pare de mentir. Se você ouve que precisa obedecer aos seus pais, pare de ser desobediente. Se você ouve a respeito de Cristo, que você precisa mudar de vida, mude de vida enquanto é tempo. Talvez você acredite que nada vai acontecer, que do jeito que você vive está bom, que seus erros, que seu pecado, que esse estilo de vida é satisfatório. Não se engane, querido. O que você ouve aqui, se a luz da verdade lhe é ensinada, ela virá para a condenação daqueles que não obedecem. Se você tem ouvido, ouça o que o Senhor lhe diz. Mude de vida hoje, pois assim como o dia se finda rapidamente, vindo à noite, assim será o nosso tempo, a nossa oportunidade um dia chegará ao fim. A luz será tirada, e o que restará é só trevas. Por isso mude de vida. Esse chamado é urgente. Mas veja, Cristo depois dessa parábola nos conta outra. Somente Marcos registra essa parábola. E nela ele vai animar os discípulos ainda mais, mostrando o poder da verdade. Veja os versos 26 até o verso 29, por favor. Diz assim: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espigas. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Queridos, certamente ao ouvir do Mestre tais palavras, os discípulos ainda intrigados em como o reino avançaria, eles deveriam estar pensando, só nós? Só esse pequeno número? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Algo está errado. E eles certamente deveriam ter pensado, nós vamos nos esforçar mais para que essa perspectiva mude. Nós vamos nos esforçar mais para que esse punhado aumente muito mais. Sempre se pensou em multidão, como eu disse no início. Sempre se pensou em exército para que o reino de Deus mudasse a história.
Mas aqui Jesus vai mostrar que o avanço será de pouco em pouco, em cada momento da história, de cada parte, e de maneira extraordinária. Então, para sanar essas dúvidas, Jesus conta mais uma parábola. Jesus produz uma segunda parábola sobre semear as sementes. Na parábola dos solos, como vimos semana passada, o foco estava na necessidade de semear e na receptividade dos solos. Na parábola do semeador, a atenção foi dada também a como o solo reagia à verdade. Só que agora não. Agora a ênfase recai sobre o poder da palavra. A palavra de Deus tem dentro de si o poder do seu próprio sucesso e triunfo. Às vezes não sabemos como lidar com situações difíceis com os nossos filhos. Não sabemos como lidar em situações, como nos aproximar do esposo, da esposa, no trabalho para tratar este ou aquele problema. Cristo está nos mostrando que nós precisamos conhecer melhor a palavra, porque ela é suficiente para tratar com todo o coração. Por vezes queremos ver conversão em nossos lares, em nossos cônjuges que não são crentes. O necessário, o que é importante é semear essa palavra, porque ela é suficiente para mudar o coração do homem. Mesmo que os discípulos se esforçassem, o poder para o sucesso não estava em seus esforços. É assim que nós agimos. Às vezes nós pensamos que para mudar o nosso filho, nós temos que fazer isso, temos que esbravejar, temos que gritar, temos que mudar tudo. Às vezes para mudar aquele esposo ou aquela esposa incorrigível que tem atos terríveis, a gente se esforça, a gente luta, a gente tenta fazer e criar situações mirabolantes para mudar as pessoas. Mas Cristo está dizendo que o que muda o coração é a palavra de Deus. É essa semente que precisa ser semeada em cada coração, porque ela vai agir sozinha. O sucesso não está na minha capacidade de tentar mudar o coração das pessoas. O sucesso de transformar o esposo ou a esposa não está naquilo que você é, na sua inteligência e na sua capacidade, mas quão bem você usa a palavra de Deus em seu lar. É ela que convence, é ela que silencia os dilemas. O sucesso para o avanço do reino está na semente. Ela vai germinar. Eles deveriam lançar a palavra. E a terra por si só, depois que a semente caísse, iria produzir algo de bom. Cristo está nos mostrando, querido, que o coração humano jamais se voltará para Deus pelo seu próprio impulso. O coração do homem é totalmente destituído de graça. Ele está inteiramente morto para com Deus. É preciso que você lance a palavra ao coração do seu filho que anda desgarrado. É necessário que você lance a palavra ao coração do seu esposo que parece ser uma pessoa dura, sem nenhum apreço pelo Evangelho. É preciso que você lance a palavra ao coração de sua esposa que às vezes não quer lhe ouvir. Se você não fizer o seu papel, nós vamos agir como homens nécios que, entendendo a verdade, que sabendo os resultados, que sabendo o caminho, não trilha pelo caminho. Veja que Jesus quer mostrar que o sucesso não está na força deles. Não adianta você querer trabalhar para mudar a perspectiva. Que o que fará o Evangelho avançar no coração das pessoas não é a sua capacidade de ser bom em lançar semente sobre o solo, mas sim no poder que a semente tem. O homem, o trabalho precisa ser feito. Plante, lance a palavra. Perceba que o agricultor está dormindo e acorda e dorme, a semente nasce e cresce e produz. Queridos, o processo que traz a plenitude do reino de Deus, ele não é espetacular, e nem vai parecer assim, mas ele é real. Mesmo agora está presente e crescendo, quer você veja ou não. Deus não projetou o seu reino para vir como um maremoto, como um relâmpago, para entusiasmar a todos de uma vez só. Deus plantou o seu reino
por meio de um camponês galileu, um morador de Nazaré, que reuniu ao seu redor um bando de homens comuns, que saiu anunciando a respeito da luz. Para muitos loucura, para outros salvação. Alguns ouviram e mudaram de vida, outros rejeitaram essa verdade. Os caminhos de Deus realmente são misteriosos, mas ele será bem-sucedido. Quem teria imaginado que, começando com um grupo de 12, o cristianismo cresceria até onde está hoje, chegando ao seu coração, em Marabá, no Brasil. Mas isso não vai parar. O reino continuará crescendo, até que todo grupo de pessoas do planeta sejam encontrados no reino, aquele que o Senhor chamou. Deus garantirá esse crescimento. Mas como crerão se não há quem pregue? Como crerão e virão ao arrependimento se nós não lançarmos a semente do Evangelho? Você faz parte disso? Você está empenhado nesse trabalho? Ou a sua vida mal demonstra quem você é, que você é um crente, que você vive na luz? Os seus atos, as suas palavras, os seus passos nesse mundo revelam que você trilha o caminho da luz? Você faz parte dessa obra. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para anunciar o reino. Você foi chamado para anunciar o Evangelho, para mostrar a luz de Deus a esse mundo. E então o mestre termina a sua explicação com uma última parábola, mostrando que sim, o reino começa pequeno, aparentemente insignificante, mas crescerá de forma extraordinária. Veja os versos 30 a 34, por favor. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhe falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. A parábola final deste capítulo é sobre uma única semente, minúscula, a semente da mostarda. E ele vai mostrar como essa semente representa o reino. Então Jesus começa essa parábola com duas perguntas retóricas. E ele tem exatamente a analogia correta para nos ajudar a ver onde o reino de Deus chegará. O programa do reino experimentará resultados surpreendentes. O grão de mostarda era famoso pelo seu tamanho na Palestina, porque era o menor de todas as sementes semeadas naqueles dias. Jesus, inclusive, vai usar a imagem dessa semente para representar uma quantidade mínima de fé. Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, então você poderá fazer grandes coisas. Aqui Jesus vai fazer uma analogia fantástica entre o começo microscópico do grão de mostarda e o seu grande estado quando estiver maduro. No começo, uma pequena semente semeada, mas logo a pequena semente explode em crescimento. Produz algo completamente desproporcional ao seu tamanho. Da mesma forma, a partir de começos pequenos e escassos, o reino de Deus se expandirá e crescerá para todos verem. O que começou como menor se torna o maior. Que esperança gloriosa nós temos quando pensamos neste evangelho abraçado pela igreja. Estamos caminhando para o dia da grande colheita. Olhos viram o início simples, pequeno e frágil, mas os nossos olhos verão a colheita gloriosa. Reinos, governos e líderes se acham importantes ao longo da história. Tratam o nosso Senhor de forma insignificante ou até como uma lenda. Zombam da nossa fé, zombam da nossa crença. Mas isso vai mudar quando Cristo voltar
e todo o mundo verá como ele irá superar todos os reinos da terra em poder, glória e majestade. Que palavras encorajadoras para aqueles que pensam que trabalham em vão hoje, que suportam rejeições e perseguições, pessoas que até estão experimentando martírio em lugares difíceis. O reino de Cristo avançará de forma surpreendente. E a nós, ao final, depois de servir, depois de trabalhar, veremos o fruto dessa colheita e habitaremos nesse reino e seremos governados por esse rei bondoso. Veja, queridos irmãos, isso é algo surpreendente. Esses poucos homens estão sendo informados de que ao começar ali com eles, o reino crescerá e será maior do que tudo que eles já passaram. Sim, a fraqueza aparente e a aparente significância são marcas desse início. O rei nasceu em uma manjedoura, destituído de riquezas. Os seus próprios conterrâneos o rejeitaram. Ele reuniu para si pescadores, homens iletrados, homens simples. Quem daria valor a essas palavras? Quem daria valor ao que eles estavam anunciando? Mas foi por meio de pessoas assim, de homens simples, que o evangelho avançou. Por meio daqueles que o mundo julga incapaz. Foi por meio deles que Deus usou para abalar esse mundo. Talvez você se julgue incapaz de fazer a obra. Talvez você se julgue incapaz de pregar, de falar, de ensinar, de mostrar em seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, a respeito de Cristo. Você não é incapaz. Porque Deus usa pessoas simples como eu e você para anunciar a beleza do Evangelho, a grandeza da cruz, a verdade da salvação. Ele abalou o mundo com a mensagem de um homem morto, mas que ressuscitou. Essa mensagem se revelaria em poder para o mundo. O grão de mostarda representava bem essa imagem que Jesus estava mostrando. Nenhuma outra figura poderia ser aplicável de forma mais apropriada ao coração daqueles homens sobre a propagação do Evangelho de Cristo. E perceba, ao longo da história, a igreja cresceu de maneira admirável. Depois em Pentecoste, 3.000 pessoas. Depois mais 5.000 pessoas. Depois alcançou Antioquia, alcançou Éfeso, alcançou Filipos, alcançou Corinto, alcançou Roma, alcançou o Brasil. A igreja cresceu de forma admirável. E nós somos frutos disso, de um evangelho que começou lá atrás, por meio de Cristo. Podemos ter certeza de que a predição feita por Jesus ainda não se exauriu. Chegará finalmente o dia em que o grande cabeça da igreja irá assumir o poder e o governo de tudo, sujeitando todos os adversários sob os seus pés. Como as aves se aninhavam junto da semente ou da planta que nasceu, da hortaliça que nasceu, da mostarda, assim todos um dia estarão prostrados diante desse Senhor. A terra ainda se encherá desse conhecimento. Desta forma, a presente parábola terá o seu cumprimento mais completo. A pequena semente terá se tornado uma grande árvore que encherá toda a terra. Qual é o maior privilégio de ser um cristão? Conhecer a verdade de salvação. E qual é a marca distintiva de um cristão? Ele conhece, ele ouve, ele obedece, ele anuncia essa luz. Por isso, viva hoje como servo. Viva hoje como trabalhador das colinas de Sião. Trabalhemos hoje para ver os frutos amanhã. Não deixemos de fazer o nosso papel. Mesmo que o solo pareça seco, como parece. Mesmo que os dias se revelem de seca. Mesmo que tudo diga não. Lance a semente do Evangelho. Ele transforma a terra seca em pastos verdejantes. Ele transforma o clima árido em clima propício e abre as comportas dos céus, enviando chuvas torrenciais. Anuncie o Rei da Glória. Faça isso, pois o dia da colheita está próximo e ele virá. Sim, o reino começa pequeno, mas crescerá muito.
E o maior e melhor desse crescimento ainda está por vir. Se você duvida disso, veja o que João diz em Apocalipse, no capítulo 7, verso 9, verso 10. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 7, verso 9, verso 10, ele diz: depois disso eu olhei e havia uma vasta multidão, de toda nação, de toda tribo, povo, língua, que ninguém podia contar, diante do trono e diante do Cordeiro. E eles estavam vestidos de branco, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Que dia glorioso será o dia da colheita, onde todos nós e todos os crentes, ao longo de todos os anos, de todas as épocas, estarão diante do trono do Cordeiro. João aqui está vendo você, está vendo a igreja naquele dia, celebrando a vitória desse reino, que começou pequeno lá atrás, e hoje chegou até nós. Por isso, queridos, como igreja, somos convidados a lançar a semente do Evangelho. Ela vai germinar, ela vai crescer, o reino vai prosperar. Por isso, pregue Cristo, anuncie o Rei. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso dever. Você tem feito isso? Você tem trabalhado em prol do reino? Você tem orado pedindo a Deus que o seu reino avance sobre a terra? A semente foi plantada lá atrás e ainda está crescendo e crescerá. O dia da colheita está chegando e este dia se revelará glorioso. Hoje você ainda tem a palavra. Hoje você ainda pode ouvir. Quando o Senhor diz: revele a luz. Mas se você não fizer isso, se nós não trabalharmos, se nós não anunciarmos o reino, até o que nós temos um dia será tirado, e esse dia será terrível. Por isso hoje é dia de mudança, queridos. Hoje é dia de mudar de vida. Hoje é dia de se prostrar aos pés do nosso Redentor. Esse dia se revelará glorioso quando Ele voltar, onde todos os servos, onde toda a igreja celebrará a vitória, não de um simples camponês, mas a vitória do Rei. Trabalhemos pensando nesse dia, trabalhemos pensando em Sião. Como disse o missionário da Birmânia, plantamos hoje em Marabá para colher nas campinas de Sião. E você contemplará esse dia, se assim o fizer, para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing, our helper here amid the flight of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. And